O BS do Jardim Nova República realiza ação especial para o Dia das Mães. Moradores da Vila dos Pescadores e vereadores se reúnem com representantes da MRS. O assunto, o fechamento da frentona. Fique atento com os golpes na hora de comprar o presente para o Dia das Mães. Hoje é dia do quadro na ponta do lápis e hoje o contador Thiago Leônidas vai explicar para a gente a diferença entre custos e despesas. Últimas notícias desta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, está no ar. Olá, boa noite. Começamos o N2 no clima do Dia das Mães e olha só que bacana. Para celebrar a data, a UBS do Jardim Nova República realizou uma ação na manhã de hoje. A Cris Castanheira acompanhou esse dia especial e a gente assiste juntos agora na reportagem. O Fundo Social de Solidariedade de Cubatão realizou um evento na Unidade Básica de Saúde Geraldo Guedes em celebração ao Dia das Mães, com direito a café da manhã, sorteio de brindes e exame de vista gratuito. A presidente do fundo, Simone Lopes, estava satisfeita com a homenagem. É uma satisfação imensa, o Fundo Social presente junto à saúde, nessa data de hoje, estando junto com as mães, é um prazer imenso. Quem também estava contente era a coordenadora da unidade onde aconteceu o evento. É importante essa interação para não mostrar que nós estamos aqui só para quando elas precisam de alguma atenção, alguma emergência, urgência. Nós estamos aqui para estar fazendo promoção à saúde. Então, assim, promovendo atividades que tragam ela a participar mais das atividades da UBS, né, que são realizadas para a prevenção da saúde. Não apenas comparecer aqui quando é algo urgente. Jaque Barbosa falou da satisfação em contribuir com a festa, que, segundo ela, exalta a valorização da mulher. Ações como essas, que valorizam a mulher, que buscam a conscientização, que trazem para perto, é muito importante. Eu fico muito feliz de poder fazer parte e dar minha contribuição. E eu quero aproveitar esse momento, mês de maio, para desejar a toda mãe cubatense um Dia das Mães repleto de paz, de amor e que não falte o principal, que é o filhinho ali do lado, o aconchego materno. As mães ficaram realizadas com a homenagem e fizeram questão de desejar um lindo dia para todas as mamães. Maravilhosa, foi um orgulho imenso para mim participar da caminhada, participar com todas as mães. O Dia das Mães não é só hoje, é todos os dias. E eu desejo muita felicidade, muita paz, muita saúde para todas as mães. Uma satisfação enorme, né, de estar participando hoje desse evento. Uma equipe excelente, acolhedora. Olha, sem palavras para agradecer a equipe dessa UBS, né? E aproveitar também, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Mães que geraram e mães que não geraram, mãe de coração. Eu quero aproveitar essa bela matéria que a Cris Castanheira fez e quero mandar um beijo, um abraço especial para todas as mamães. Aqui trabalhamos aqui na TV e um beijo especial para a minha mamãe. Um abraço, um beijo do seu filho favorito. Ainda falando do Dia das Mães, mas agora vamos falar de cuidados. Muitos deixam para a última hora para comprar os presentes e por isso toda a atenção é necessária, principalmente para não cair em golpes, que nessas datas se multiplicam. Nas datas comemorativas, a busca por presentes aumenta e, junto da procura, os oportunistas para aplicar golpes pela internet também aumentam. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a falsa venda foi o segundo golpe mais aplicado no ano passado. Os golpistas clonam os sites de lojas famosas ou criam páginas falsas que simulam essas lojas, enviando promoções por e-mail e mensagens, além de criarem perfis falsos de lojas nas redes sociais. Os perfis muitas vezes utilizam os nomes das marcas reais, porém alterando algumas letras por números, como a letra O com o número 0, e essas mudanças passam despercebidas pelos consumidores. Além disso, nas publicações desses perfis, é possível encontrar vários comentários positivos das vendas, feitos por falsos compradores para enganar os consumidores. A FEBRABAN alerta que, ao comprar pela internet, é necessário que o consumidor fique atento com alguns detalhes, como as promoções de itens que, por exemplo, custam R$1.000, mas nesse site ou perfil aparece por R$300. Outro golpe utilizado é da maquininha, onde ele posiciona o aparelho de uma forma que o consumidor não consiga ver o valor, e assim ele coloca um preço totalmente diferente. Então, para que você não caia nesses golpes, aqui vão algumas dicas. Dê preferência aos sites conhecidos, avalie a reputação das páginas e verifique se ela tem um selo de autenticação. Tenha cuidado com os e-mails que tenham links.
Desconfie de empresas que peçam pagamentos antecipados. Se você puder, utilize o cartão virtual. Ao efetuar o pagamento na maquininha, coloque você mesmo o cartão e verifique se o valor que aparece é o correto. E se for pagar via Pix, pague dentro da loja. Se for via QR Code, confira os dados da loja e do pagamento. E a gente vai continuar falando de golpes, mas agora esse golpe é sobre concursos públicos. A Polícia Federal emitiu uma nota alertando para o aumento de sites que estão anunciando concursos públicos inexistentes em nome do órgão. A PF informa que só há um concurso aberto e que é na área administrativa e que pode ser acessado pelo site sebrasp.org.br/concursos/PF_25_ADM. O órgão informa também que os processos seletivos são divulgados exclusivamente pelos canais institucionais oficiais da Polícia Federal e ela pede que qualquer outra fonte que divulgue concursos seja desconsiderada. Moradores da Vila dos Pescadores e vereadores se reuniram com representantes da MRS. O assunto foi o fechamento da frentona do bairro. A sede do Exército da Salvação foi palco de uma reunião envolvendo moradores, líderes comunitários, presidente de bairro, os vereadores Edson Mota e Xuxa e representantes da empresa MRS. O assunto relacionado ao fechamento da entrada principal do bairro foi debatido durante algumas horas. Durante a reunião, o clima ficou um pouco tenso, mas para o assessor da diretoria da empresa, o diálogo está sendo o melhor caminho para todos. Eu acho assim, foi uma oportunidade muito boa que a gente teve, um diálogo direto, né? Quente, como sempre, né? A gente viu que no passado a gente não construiu bem essa relação e comunicação. A gente entendeu que outros atores fariam isso e não fizeram. E a gente descobriu um caminho muito bom para o diálogo. O viaduto foi construído numa demanda da Prefeitura de Cubatão, que é importante para a mobilidade e segurança da população e da comunidade da Vila dos Pescadores. Junto com ela veio o fechamento da PN. No lugar da PN seria substituído por uma passagem de pedestre, muito melhor do que é hoje. Já estamos vendo uma possibilidade que veio através da comunidade, uma demanda da construção de uma passarela para dar mais segurança também. Estamos estudando junto com o município, vamos estudar junto com a comunidade e assim, acho que no futuro podemos usar o viaduto, podemos fechar a PN de uma forma organizada e que atenda a comunidade com uma nova passarela e com outros pontos que a gente vai discutir junto à comunidade e à prefeitura. E eu acho que a gente vai encontrar um canal que vai ser bom para todo mundo. Essa é a expectativa nossa após essa reunião que a gente teve aqui junto à comunidade. A líder comunitária Patrícia Bernardes e a presidente do bairro Ana Lúcia saíram felizes com o que foi falado neste encontro. Na verdade, eu saio esperançosa, né, por eles ter ouvido o nosso chamado, porque tem 2 semanas para cá nós vem na luta, na frentona, pegando nomes, né, baixo-assinado, fazendo panfletagem, batendo em porta, falando com a comunidade, né, que o impacto que seria do fechamento da frentona. E a gente vinha cobrando a RMS muito, né, por não nos ouvir. E chegou esse dia. Muito feliz, estou muito feliz de verdade. Hoje a gente teve um respaldo na qual a gente não havia tendo diariamente. O que chegava na gente era só o fechamento, a gente ficava encurralado e não tinha uma outra oportunidade de escutar a comunidade. E hoje, graças a Deus, tivemos e reunimos algumas pessoas que eu vi, que não precisa ser muitos, mas os que vieram, representou a comunidade, palavras bonitas, palavras benditas, parabéns para o Xuxa, parabéns para o Edson. De verdade, a comunidade hoje mostrou a nossa força que a gente tem. Risco de incêndio, ambulância, comércio, entre outros assuntos foram debatidos e, se for preciso, uma comissão irá a Brasília discutir sobre o fechamento da entrada do bairro. Porém, os vereadores Edson Mota e Xuxa também saíram provisoriamente satisfeitos com o diálogo com os representantes da empresa MRS. Sim. Né? Hoje a gente saiu com um outro posicionamento da empresa, né? Algo que eles tinham na mente deles que é necessário fechar. Hoje eles escutando a comunidade, escutando os relatos das pessoas, tendo essa experiência, né, de vivenciar essa experiência com as pessoas, eles saem daqui com a certeza que tem que tomar um novo posicionamento, né? O fechamento da entrada da vila não é
o que deve acontecer. E a população toda participou. E isso é importante, mostra a força da comunidade. Não, vários segmentos aqui da nossa comunidade, assim como você disse, 2 vereadores, né, vários comerciantes, pessoas donas de casa, a comunidade em si, né, resolveu vir para entender o que está acontecendo de fato. Muito satisfeito, tivemos uma reunião muito produtiva hoje com a MES, com os representantes, onde eles proporam para a gente que vão nos defender, nos ajudar, né? Inclusive nós estamos montando uma comissão para Brasília, junto com o César, que também está preocupado em não fechamento, né? Inclusive vamos marcar uma reunião junto com o ministro em Brasília, para que a gente consiga resolver essa situação de uma forma pacífica e que fique o direito de ir e vir dos moradores da Vila dos Pescadores. E a gente vai agora marcar algumas outras reuniões para que isso não seja concretizado, que é o fechamento da Frentona. O novo Papa Leão XIV realizou a sua primeira missa como pontífice. Realizada na Capela Sistina, a celebração contou com a presença dos cardeais e, assim, marcou a conclusão do conclave. O Papa fará sua primeira aparição como pontífice após a sua eleição no próximo domingo, ao meio-dia, na Basílica de São Pedro, na oração do Ângelus. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou uma reforma no setor elétrico do Brasil, com o objetivo de modernizar e deixá-lo mais tecnológico. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a aceleração da reforma do setor elétrico no Brasil, com foco na modernização e a acessibilidade. A proposta inclui a abertura do mercado livre em energia até 2028 e benefícios para mais de 60 milhões de brasileiros via tarifa social. O texto, que também reequilibra a conta de desenvolvimento energético e reforça regras para grandes consumidores, devem ser finalizada em 15 dias e enviado ao Congresso como medida provisória. A iniciativa conta com apoio de autoridades econômicas e busca tornar o sistema mais eficiente, justo e sustentável, beneficiando milhões de consumidores e fortalecendo a infraestrutura energética do país. Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirma que a reforma do sistema elétrico é uma oportunidade para revisar a tarifa social e reduzir os custos da energia por meio de reavaliação de subsídios. Você, contribuinte que ainda não declarou imposto de renda, mas deseja estar no primeiro lote da restituição do IR, previsto para o dia 31 de maio, fique atento. Você tem até hoje para realizar a declaração. Vale lembrar que a entrega não garante o recebimento do dinheiro para aqueles que não fazem parte dos grupos prioritários, como idosos e deficientes físicos. Na última sessão ordinária, o vereador Carioca apresentou um requerimento solicitando a ampliação no acesso ao exame de mamografia para as mulheres. Através de ofício apresentado na 14ª sessão ordinária, o vereador Carioca solicitou ao Executivo para que seja analisada mediante estudo de impacto orçamentário e financeiro a possibilidade de ampliar o acesso ao exame de mamografia para mulheres com idade inferior a 50 anos de idade na rede pública da saúde de Cubatão. Um requerimento de suma importância, né? Tivemos aí agora o último censo do IBGE, onde a Cubatão tem 112 mil habitantes, sendo quase 60 mil mulheres. Nós temos uma faixa etária aí de mais de 60%, com uma idade abaixo de 50 anos. Por isso, tivemos essa iniciativa. Temos certeza que o prefeito César vai atender o nosso pedido e a rede municipal começará a fazer aí o exame de mamografia com mulheres abaixo de 40 anos. Isso é uma questão de precaução, diagnosticar antes, para poder evitar uma coisa pior no futuro. Bom, essa semana chegou ao fim e hoje foi um dos dias mais quentes da semana, né? Os nossos termômetros chegaram na casa dos 32 graus. Mas olha, tem mudança prevista no tempo, que a gente vai conferir agora com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece com sol entre nuvens, com previsão de chuva no final da tarde e à noite. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 19 e máxima 27 graus. Os ventos são moderados durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 67% e 100%. O domingo amanhece com chuva.
À tarde, a previsão é de sol com probabilidade de chuva voltando à noite. Os termômetros caem um pouco mais, variando entre 17 e 21 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 100%. Agora é hora do esporte no Últimas Notícias. O Santos anunciou na tarde de hoje o jogador Zé Rafael. Ao lado do ídolo eterno Abel, o atleta recebeu a camisa de número 6. O jogador, que veio do Palmeiras no início do ano, ficou afastado para cuidar de uma cirurgia na coluna e, após se recuperar, começou a treinar com a equipe santista. Zé Rafael tem 31 anos e assinou contrato com o Alvinegro Praiano até o dia 31 de dezembro de 2027. Boa sorte, Zé Rafael, você vai precisar, viu? E olha só, gente, que bacana. Um projeto de voleibol continua sendo realizado no Céu das Artes e no Jardim Nova República e no ginásio Armando Cunha, colocando a molecada em movimento. O voleibol masculino de Cubatão, que está sob a coordenadoria de Janete Cesarino, está em plenas atividades do Céu das Artes do Jardim Nova República e no ginásio do Armando Cunha, no Casqueiro. São 5 categorias e disputando vários campeonatos. Olha, nós hoje estamos com muitos campeonatos, né, lá no Céu das Artes. O nosso time de voleibol masculino hoje está com o campeonato CSV. Nós estamos também com o Joga São Paulo e vamos começar agora a Copa Itatiba. Aliás, não é só no Céu das Artes, o Armando Cunha também recebe, né? Isso, segundas, quartas e sextas no Céu das Artes e terças e quintas no Armando Cunha. Quando você começou lá atrás, você imaginava que fosse ter esta grandiosidade à procura do voleibol masculino? Não. Quando nós começamos, né, nós achamos que só seria ali mesmo no Céu das Artes e graças a Deus cresceu muito hoje o voleibol aqui em Cubatão e nós hoje temos muitas categorias, né, que temos a 15, 17, 19, 21 e a 23. Hoje, graças a Deus, evoluímos muito. Quais são os dias de treinamentos, tanto no Céu como no Armando? No Céu das Artes, segunda, quartas e sextas, das 19 às 22 e terças e quintas, das 20 às 22 no Armando Cunha. E quem quiser participar, vocês estão recebendo esses atletas? Estamos sim, estamos recebendo os atletas, né? Pode chamar lá na página do Instagram, que é a de Cubatão Voleibol Masculino, e nós vamos estar respondendo tudo certinho, os horários, né? E as categorias também. Tem todo um acompanhamento de vocês? Sim, nós temos tudo isso, né? Temos acompanhamento, tem uma equipe que vai acompanhando também os menorzinhos, os maiores também. Hoje, graças a Deus, eles têm uniforme, têm as bolas, tem tudo, né? E os treinamentos. No próximo bloco, temos o quadro Na Ponta do Lápis. O contador Thiago Leônidas vai explicar pra gente a diferença entre custos e despesas. E você, acompanha a gente pelas redes sociais, @TV Câmara Cubatão, no Facebook, YouTube e Instagram. Não saia daí, voltamos em instantes. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi, muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O seu Unidos está de volta e toda sexta é dia de botar na ponta do lápis as dúvidas, certo? Hoje vamos entender melhor as diferenças entre o custo e despesa. Roda a vinheta! E para falar sobre o que é custo e despesa, que é uma coisa que eu peco muito, aqui a gente já começou a ver que eu estou totalmente errado. Estou recebendo aqui Thiago Leônidas. Thiago, uma boa noite para você, tudo bem? Uma boa noite, tudo bem. Então vamos começar assim já falando, assim já chegar com tudo. Qual é a principal diferença entre custo e despesa? Vamos lá, isso é algo que 90% dos empreendedores sempre se confundem. E dependendo de alguns casos também, era a matéria mais difícil do curso de contabilidade. Diferença entre custo e despesa, mas vamos lá.
a definição de custo é tudo aquilo que você precisa para trabalhar com o que você trabalha, certo? Despesa é aquilo que você usa, mas não está ligado diretamente à tua área de atuação. Tá, vamos dizer assim, então, a despesa, entre aspas, muitas delas, seria tipo um luxo, digamos assim, ou não pode ser considerado um luxo? O luxo que eu digo assim, no aspecto de você fazer algo a mais para poder desempenhar o seu serviço. Isso, algo a mais, né? Não necessariamente é essencial para o seu serviço. Exatamente. Não chega a ser um luxo, mas é algo que você ali coloca mais para melhorar até o seu desempenho. Então, já estamos entendendo que despesa é um aprimoramento, um luxo do algo que você faz. Então, uma linha tênue aqui, um Uber, o custo dele seria a gasolina. A gasolina. E a despesa dele talvez seria colocar adereços a mais no veículo. Exatamente. Agora, aí nós temos que analisar caso a caso. Usamos o Uber. O Uber, a gasolina dele é o custo. Sim. Agora, eu sou contador, eu sou contabilista. Embora eu tenha o veículo que vá atender os meus clientes, para mim a gasolina ela não é um custo, é uma despesa, porque eu não preciso da gasolina para executar o meu trabalho. Eu acho que aí a gente começamos a iluminar. A gente está conseguindo, você foi aquela luz no fim do túnel para tentar entender a diferença entre custo e despesa. E tem alguma coisa, né, algum item, algum detalhe que entra com despesa e custo ou não? Despesa é despesa, custo é custo? Não, como a gente falou, depende de caso e caso. Certo? Então, vai depender muito do ramo de atividade que a pessoa trabalha e pode acontecer, sim, do caso de ser despesa e custo ao mesmo tempo. É a facilidade da contabilidade. Ou seja, foi a luz no fim do túnel, a luz já ficou um pouquinho mais apagada. Mas agora, acho que agora a gente vai conseguir clarear. Por que é importante, Thiago, separar o custo da despesa? É muito importante porque, até para uma contenção de gastos, né, na empresa, uma contenção, ali a pessoa precisa ali reduzir, né, as saídas dela, então é importantíssimo a pessoa separar o custo da despesa, porque às vezes ela diminui no custo, né, e aí acaba não tendo o resultado esperado, porque você diminui o custo, que é o que você precisa para trabalhar, e não reduziu a despesa, que é algo que você não precisa tanto para exercer a sua função. Então ali você entrar, saber onde você consegue, saber onde pode reduzir da sua empresa. Perfeito, perfeito. E agora a gente vai entrar a gente falou que a luz a gente clareou a luz no túnel, acho que agora a gente vai voltar a clarear novamente, porque eu estava vendo, né, que existem 4 custos, né? Quais são esses 4 custos e como a gente pode diferenciar eles? Vamos lá, existem 4 tipos de custo. Custo fixo, custo variável, custo direto e custo indireto. Gente, se você estiver desesperado, fique tranquilo. Todo estudante de contabilidade passa pela mesma coisa. Eu que não sou estudante, já estou louco aqui, imagina estudante. Mas eu vou tentar elucidar aqui. Por exemplo, eu vou usar o caso de uma pessoa que ela trabalha com comércio, certo? Então, o custo fixo, o que é? O custo fixo dela é quando ela pega aluguel do local onde ela vai trabalhar, porque ela precisa ter o local dela para trabalhar. Então, aquele custo ele vai pagar um X de aluguel por mês, isso é um custo fixo, não varia, certo? Custo variável, eu tenho um comércio, eu vou falar com o meu fornecedor, olha, eu quero que você me mande tanto de equipamento, de um material tal para eu poder vender aqui. Só que nem sempre você vai pedir a mesma quantidade. Então isso é um custo variável, porque varia o valor dele conforme a necessidade da sua venda. E aí nós temos o custo direto e o custo indireto. Perfeito, tá. Variável, fixo e variável, ok. Isso. Agora direto e indireto, como é que... Vamos lá. Custo direto. O que você precisa? Você precisa de um vendedor, certo? Para fazer a sua venda. E aí, isso é um custo direto, porque está interligado. Você precisa dele para ele te vender, certo? Agora, um custo indireto, um programa que você precisa para passar no caixa. Aquilo é um custo indireto, porque não está diretamente ligado ao produto que você vende, mas você precisa dele para executar seu serviço. Perfeito. Então, eu acho que deu para... Não, deu para dar uma clareada. A luz do fim do túnel voltou a acender de uma forma mais nítida. Agora a gente sai do custo e vai para a despesa. Não sei se existem várias despesas. Quais são e como diferenciar elas? Vamos lá. A despesa de início a gente tem a mesma situação. Despesa fixa, despesa variável, certo? E aí nós temos outros tipos de despesa também conforme a necessidade.
Lembrando que é a mesma coisa, despesa fixa é aquela despesa que você tem, inclusive aqui é onde muita gente se confunde, né? Por exemplo, a energia elétrica, ela pode entrar como um custo, mas a água, o fornecimento de água, ela é uma despesa. Porque você não precisa, por exemplo, o exemplo que eu utilizei aqui do comércio, você não precisa de água para vender. Mas precisa de energia elétrica para funcionar. Perfeito. Tá. Certo? Então aí nós temos que ter essa separação. Tá vendo como são os mínimos detalhes? Sim, são os mínimos detalhes, né? No quadro anterior a gente falou sobre a questão do MEI, né? Com o Leão, a gente falou que eram os mínimos detalhes e agora volta os mínimos detalhes de novo. Então tem que pegar cada ponto, cada detalhe para observar e ver. Porque custo é custo, despesa é despesa. Despesa é despesa, exatamente. Aí vamos supor que esse da água, eu estou falando de forma de despesa variável. Agora nós temos também a despesa fixa. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu comércio, eu estou sentindo que está meio fraco, eu preciso vender mais. Eu contrato uma pessoa para ficar fazendo panfleto na rua. E eu vou pagar um X fixo para ele por mês. É uma despesa porque não está diretamente ligado ao exercício daquilo que eu vou fazer, mas é um valor fixo, então é uma despesa fixa. Perfeito. Despesa fixa. Então já entendemos a diferença de custos e despesa. Agora, acho que uma pergunta que muitos empresários, muitas pessoas devem estar querendo saber. As despesas podem ser eliminadas, os custos podem ser eliminados? Tem como eliminar os dois, eliminar um, eliminar o outro? Ou não tem como eliminar os dois? Assim, é quase impossível. Existem alguns casos que sim. Tá, então eliminar não dá, mas reduzir. Reduzir dá. É como a gente sempre fala, é importante ter essa separação porque, primeiramente, preciso fazer uma contenção de despesas. Sim. Só que o custo é aquilo que eu preciso para trabalhar. Então, onde que eu vou atacar primeiro? Nas despesas. Tá. Então, eu vou tentar reduzir as despesas. Não consegui ali aonde eu queria chegar com a redução de despesa. Vou para o custo. Né? Então dá para você reduzir custo também. Lembrando que aí precisa também trabalhar dentro da sua área, trabalhar, depende se a pessoa é comércio ou prestação de serviço, fazer uma análise bem profunda do que totalmente a pessoa está gastando para ela poder ali fazer a redução. Perfeito. Agora vamos saber aqui com o Thiago se um erro na classificação do que é despesa e custo. Errei, não consegui fazer essa separação que foi bem elucidada, bem explicada aqui. Isso pode afetar os lucros da minha empresa e de forma isso afeta? Pode ser. Errei, né? Fui Lucas Sena, né? Não, afeta e muito. Por quê? Quando você não consegue separar, você ataca por exemplo, você tinha que ter atacado na despesa, atacou no custo. Pode acontecer do seu faturamento cair. Então, isso altera. Ou então, você atacou ali, você tinha que ter atacado ali, reduzir uma despesa, não reduziu, pode diminuir o teu lucro. Então, depende ali, você vai ter que fazer uma análise e interfere em muito essa não separação de custo e despesa. Então, como o Thiago falou, não erre, não seja Lucas Sena. Então, pegue e faça bem essa separação para não ter problema nos lucros. Para a gente encerrar, Thiago, tem algum item que a maioria esquece de colocar como despesa ou como custo, que isso acaba afetando aos poucos a saúde da empresa e assim acaba ficando no vermelho? Sempre tem. Sempre tem. Por quê? Porque a gente deixa passar coisas que a gente acha ali desnecessário. Né? Por exemplo, a gente citou no começo aqui o exemplo do Uber, certo? Eu gasto tanto de gasolina, eu gasto tanto com isso, tudo bem. Mas você precisa também de uma peça de motor. Você também precisa comer. Qual é o tempo que você leva para comer? Aonde você come? Então, são esses mínimos detalhes, como a gente sempre fala, mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Então, gente, anota tudo e é tudo mesmo o que tem na tua empresa de custo e despesa. Então é isso. Então aqui falando para você aqui, entenda, papel e caneta, anota tudo, não só as dicas, né, como também custo e despesa. Eu acho que esse daqui, pega esse vídeo, coloque nos seus favoritos, baixa no seu celular, tá no almoço, vê, que isso daqui é como a gente pode falar, é como se fosse um norte, né, Thiago? É o norte. Para a sua empresa, né? Uhum. Exatamente. Eu sempre falo isso, a gente só sabe onde quer ir se a gente souber de onde a gente está vindo. Perfeito. Que forma poética para a gente. Dessa forma poética a gente vai encerrar esse Na Ponta do Lápis da sexta-feira. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Um ótimo final de semana para você. Igualmente, para você e para todo mundo aí que está nos assistindo. Perfeito. Muito obrigado por você que esteve com a gente aqui nessa segunda edição do N2.
uma ótima noite para você, um bom fim de semana. Estaremos de volta na primeira edição, na próxima segunda-feira, no 12:30. Fique com a gente nas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, Instagram e Facebook. Um ótimo final de semana para você. Tchau!